Neste momento, nós convidamos a igreja para que se ponha de pé, a fim de que juntos façamos a leitura do introito bíblico, o qual se encontra no Salmo 99, versículos 1 e 9. Assim diz a palavra: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra, exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. Cantemos Santo, Santo, Pai bondoso, número 4 do Inário para o culto cristão.
Senhor, santo, santo, santo és tu, Senhor. E a ti seja dada toda a honra, todo louvor e toda a glória pelos séculos dos séculos, bem como ao nome santo do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos nesta manhã aqui na tua casa, para como teus filhos, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós venhamos aqui, Senhor, para prestar esse culto de louvor e de adoração ao teu nome. Recebe-o, Senhor, pois é fruto de lábios que professam o teu nome. Senhor, nesta manhã, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio e queremos te pedir, conforta aos que estão aflitos, levanta os abatidos, dá forças aos que não têm ânimo e renova as forças dos que não têm nenhum vigor. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, e é qual espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para produzir discernimento, que nesta manhã ela fale aos nossos corações, e nós possamos sair daqui melhores servos, que nós possamos sair daqui pessoas, Senhor, melhoradas pelo poder e pela ação do teu Santo Espírito e da tua palavra nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor, é o que nós te pedimos, e desde já te damos graças, no nome bendito do Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de ser, e que vai reinar pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.
A palavra de Deus no Salmo 122, verso 1, Salmo de Davi, nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos todos aqui para render louvores ao nosso Deus, como nós bem cantamos e ouvimos com o nosso coro. E desde já queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que já se encontram em nosso santuário, para juntos prestarmos esse culto. Essas boas-vindas também são extensivas a todos aqueles que nos acompanham pela internet ou através do rádio. E a nossa oração é que o Senhor continue falando aos nossos corações. Certamente Deus tem um propósito todo especial na vida de cada um de nós nesta manhã. Queremos trazer alguns breves informes aos irmãos para o bom andamento do trabalho. Inicialmente queremos avisar que o nosso irmão Wagner Andrade está num breve período de férias, está viajando juntamente com a sua família e durante esse período assume a presidência da igreja o pastor Esdras Gaspar. Então, portanto, devemos estar orando pela viagem do nosso irmão Wagner, assim também como esse período em que o pastor Esdras estará presidindo os trabalhos da nossa igreja. Hoje, no culto noturno, nós teremos batismos. E sempre quando realizamos batismos, é um momento também de testemunharmos da fé, é um momento de também, através da realização dos batismos, proclamarmos a nova vida em Cristo, de evangelizarmos, falarmos do amor de Deus às pessoas. Por essa razão, deixamos o desafio a todos os irmãos que possamos trazer visitantes hoje à noite, para juntos também celebrarmos ao Senhor, nesse momento em que, enquanto igreja, estaremos realizando 22 batismos, 22 novos irmãos, tanto aqui da sede, como também de nossas congregações, que estarão descendo as águas batismais. E para os batizandos, só reforçando que devemos estar às 18 horas, para fazermos os últimos preparativos para os batismos. Então, convidemos visitantes. Estão abertas as inscrições para os acampamentos de surdos e de pré-adolescentes. Informações, doações devem ser feitas, os irmãos devem procurar o pastor Benevando, juntamente também com o pastor Adriano Frois, respectivamente em relação ao acampamento de surdos e dos pré-adolescentes. Também em relação ao encontro anual de casais, está aí se aproximando, e os irmãos devem procurar para fazer. Eu acredito que ainda há vagas para esse encontro, e também as questões administrativas devem ser tratadas com os ministros de família, o pastor Apolônio e a professora Cássia. A partir das 17h45, sempre aos domingos, nós temos várias atividades aqui também na igreja. Curso de Libras, temos a EBD nesse horário, capacitação de novos líderes de PGMs, que também os irmãos devem procurar, aqueles que têm interesse em participar dessa formação do curso de novos líderes de PGM, também o pastor Apolônio e a professora Cássia. Então, os irmãos têm várias oportunidades também de crescimento, também no horário noturno, às 17h45. Lembro à igreja que o recadastramento continua. Então, se você ainda não fez o seu recadastramento, procure o nosso irmão Paulo Soares, aqui juntamente com a sua equipe, que ele estará conduzindo, lhe assessorando, lhe orientando da melhor forma possível. Esse recadastramento é muito importante para a nossa igreja, então os irmãos não deixem de fazê-lo. Na próxima quarta-feira, às 6h da manhã, nós teremos o nosso culto matutino, uma excelente oportunidade de iniciarmos o dia na presença do Senhor, orando, colocando diante dele as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E logo após o culto matutino, teremos o nosso delicioso e já tradicional café da manhã. Então, toda a igreja está convidada para a próxima quarta-feira estarmos no culto matutino. Demais avisos, os irmãos podem consultar no boletim da nossa igreja. E nesse instante nós queremos conhecer os nossos irmãos visitantes, aqueles amigos que estão conosco nesta manhã. Alguns nomes chegaram até nós. Eu pediria que o nosso irmão, nosso amigo José Félix,
que está conosco possa ficar em pé. Não sei se ele já se encontra aqui no santuário. Se sim, que ele possa ficar em pé para que a igreja possa assim também conhecê-lo. Nosso amigo José Félix pode ficar em pé. Eu acho que está aqui do meu lado esquerdo, né? Ok. Está aqui do meu lado esquerdo. Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio. Temos também outros irmãos que nos visitam nesta manhã. Pediria que todos aqueles que nos visitam fiquem em pé para que a nossa igreja possa assim identificá-los. Todos os nossos irmãos, amigos que nos visitam, fiquem em pé. Alguém da nossa igreja chegará até você, dará um aperto de mão, um abraço amigo, e você também receberá um cartão da nossa igreja. Esse cartão você pode preencher seus dados e nos entregar logo mais ao final do culto. Temos também em nosso meio o pastor Francisco Rodrigues e Tereza Cristina Rodrigues, da Primeira Igreja Batista de Patos, na Paraíba. Gostaria de identificá-los. Pastor Francisco Rodrigues e Tereza Cristina Rodrigues está aqui do meu lado direito. Deus o abençoe, pastor. Sinta-se bem em nosso meio. Mas nós temos uma visitante especial que será apresentada pelo pastor Apolônio Cavalcante, que nesse momento fará essa apresentação. Deus abençoe os irmãos. É um momento de muita alegria na apresentação de criança. Por isso eu convido o pai Henrique Oliveira Pires e a mãe Maiara Tenório Barbosa e trazer o bebê Luan Tenório de Oliveira Pires. Ele é neto do irmão Nicolau. Convido toda a família que estiver presente para estar aqui também à frente, que é um momento de muita alegria, onde a igreja vai orar por esta família e também pelo Luan. Muito bem. Deus abençoe esse casal. Eu quero que o casal venha mais um pouquinho aqui junto de mim, que eu quero ler a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Escreve, está escrito aqui, para o casal, de como deve proceder na educação de Luan. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 em diante. Começa assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É isso que Deus quer que esse casal ensine a Luan a amar a Deus. E eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra que, Luan, vai ser bem sucedido na sua vida. Peço que a congregação se coloque em pé e vamos orar agora por ele. Vai receber a Bíblia, mesmo ele não sabendo ler ainda, mas ele vai escutar e um dia ele vai ter acesso à palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, somos-te gratos, nosso Deus, por esta criança.
por essa criança que está agora aqui diante do teu altar. Seu pai, com sua mãe, com seu avô, toda a sua família. E essa família está dizendo: Senhor, dê sabedoria a cada um, para que possa criar esta criança como cidadão brasileiro, mas também como cidadão do reino de Deus. E que essa criança possa realmente ser bem, muito bem abençoada por Ti. E pedimos ao nosso Deus Teu livramento, que use de Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia com esta criança e com esta família. Esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deus te abençoe. Momento de gratidão, quando nós iniciamos agradecendo a Deus pela vida de Luan. E nós lembramos de outras pessoas que não têm a idade de Luan, mas já tiveram. E convido aqueles que completam mais um ano de vida durante esta semana para vir aqui à frente. Serão recebidos pelo pastor Apolônio Cavalcante e a irmã Leila Denise. Então, você que aniversaria de hoje até sábado, vem aqui à frente, que estaremos orando pela sua vida, agradecendo a Deus por mais esse ano que Deus coloca diante de você e com todas as oportunidades que você terá de falar desse cuidado e do amor de Deus. Também, se você é casado e completa mais um ano de vida conjugal, venha aqui à frente também, estaremos orando pela sua vida, pela sua família, agradecendo a Deus. Agradecemos também a vida dos visitantes e daqueles que assistem ao culto através da internet, através da rádio, mas de uma forma especial nós nos lembramos dos nossos jovens. O mês de agosto é o mês da Juventude Batista e nós somos gratos a Deus pelos jovens e adolescentes da nossa igreja. E ainda destaco que a vida do jovem Wagner Martins, foi aprovado seu doutorado e ficará 6 meses longe da nossa igreja, mas poderá ficar virtualmente próximo. Ele viajará no sábado para a Inglaterra, ficará 6 meses lá. Pode vir aqui à frente, estando conosco. Então, nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos jovens, pelos aniversariantes, pela nossa igreja, pelos nossos visitantes, por aqueles que completam mais um ano de vida conjugal. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu tens cuidado de nós, e esse cuidado é visível, é sentido por cada um de nós. E nós somos gratos a Ti pelas manifestações do Teu amor para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes desta semana, pedindo que Tu continues a cuidar dele como cuidou no ano anterior e que nos anos anteriores Tu tens cuidado. Que eles, as oportunidades que Tu colocarem, Senhor, na sua frente para falar desse cuidado e deste amor, eles obedeçam a Ti e reconheçam a Tua soberania sobre suas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pedindo a Ti que fortaleça, ó Senhor, na Tua palavra e na fé, que nenhum de nós possamos desprezá-los pela sua juventude, que possamos apoiá-los. Somos gratos, Senhor, pela vida de Wagner, pedindo, Senhor, que Tu continue capacitá-lo, dando oportunidade de crescimento intelectual e também espiritual, que nesses 6 meses que ele estará fora do convívio aqui com a Tua igreja, a presença da Tua igreja seja suprida lá onde ele estiver, e que ele possa, Senhor, também testemunhar desse cuidado e dessas oportunidades que Tu tens dado a ele. E, Senhor, continua
a falar aos nossos corações que nós somos gratos como igreja pela tua direção e pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um momento do culto em que nós trazemos os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor, como está no nosso boletim editorial de hoje. É também um ato de obediência, além de uma demonstração de fé, de graça também, é um ato de obediência. Esse momento é um momento dos membros da igreja, que nós temos esse privilégio, esse dever de sustentar a obra do Senhor. Os que nos visitam, se desejarem, estiver essa proposição no seu coração, também podem fazer, usando esses envelopes que estão em frente ao banco, onde está sentado. Nós queremos convidar os nossos irmãos diáconos, que estão escalados para esse serviço, para que se coloquem aqui à frente. Queremos também ler uma passagem que está na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. No Salmo 96, os versos 7 e 8, que dizem: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Amém.
Queremos convidar o diácono José Lira para se posicionar ali ao microfone, para orar ao Senhor, agradecendo os dízimos e oferta. Mas antes queremos ler ainda uma passagem no livro de Salmos ainda, Salmos 31, versos 24, que diz: Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém. Ó Deus, queremos te agradecer o privilégio, meu Senhor, de poder contribuir para o engrandecimento do teu reino. Que todas as tuas bênçãos se cumpram na nossa vida. Dá-nos o privilégio mais e mais de engrandecer o teu nome. Faz com que a nossa vontade queira fazer a tua vontade sempre. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ficar em pé para a leitura bíblica responsiva. Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Está escrito: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Podem se sentar. Louvaremos a Deus agora com a miscelânea de hinos com o tema obediência. Louvemos a Deus.
nós estamos orando às 11 da manhã e às 11 da noite, oficialmente e extraoficialmente, em alguns horários livres que temos, e pelo processo de sucessão pastoral, pela comissão de sucessão pastoral, e aproveitando ainda o mês da juventude, eu convido o adolescente Luiz Carlos Júnior, ou Luizinho, para orar nesse momento, por esse processo de sucessão pastoral, pela comissão de sucessão pastoral. Querido Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos na Tua casa. Te peço, Senhor, agora pela sucessão pastoral, que o Senhor possa estar à frente, Paizinho. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, quem é o pastor que deve ir para cá, Paizinho. Nos ajuda, Senhor, nos dá paciência para que nós possamos levar isso à frente, Pai. Te peço isso, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versos 25 ao 27. Sentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 16, versos 25 ao 27, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência pela fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo, a doxologia da carta aos Romanos, é uma forma de louvor e glorificação que frequentemente era usado no texto do Antigo Testamento. Os escritores bíblicos do Antigo Testamento, de forma usual, se utilizavam dessa glorificação, da exaltação ao nome de Deus. Na tradição da igreja, foram se fixando desde os primeiros séculos várias fórmulas da doxologia, para o uso litúrgico em alguns contextos, mas também para o culto nos lares, o culto doméstico, nos primeiros anos da igreja. Algumas dessas fórmulas são conhecidas. Por exemplo, glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Entre hinos tem uma importância fundamental a expressão glória a Deus nas alturas, como também a expressão bendito seja Deus. Todos esses termos, todas essas fórmulas são conhecidas como doxologia, da expressão grega doxa, que significa glória. A Deus demos glória com os nossos louvores. E o apóstolo Paulo, ele se utiliza dessa fórmula também em várias outras ocasiões nas suas cartas. Não somente aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 20, nós encontramos, ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 21, nós encontramos, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, verso 16, nós também encontramos outra fórmula da doxologia, utilizada pelo apóstolo Paulo, quando nos diz, ora, ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre.
Essa era uma expressão, essa era uma fórmula conhecida do apóstolo Paulo. E no texto específico que lemos, capítulo 16, versos 25 ao 27 da carta aos Romanos, há algumas questões dentro dos círculos de debates teológicos que certamente não estaremos aprofundando aqui, pois esse não é o nosso objetivo e esse também não é o lugar para isso. Mas nós queremos fazer algumas breves considerações sobre essas questões. A primeira delas é em relação ao local onde esse texto encontra-se. A doxologia da carta aos Romanos. Alguns estudiosos, baseados em certos manuscritos do Novo Testamento, entendem que essa doxologia ela estaria originalmente no final do capítulo 14 e não no final deste capítulo. Alguns outros estudiosos, baseados no mesmo argumento, entendem que não estaria no final do capítulo 14, também não no final do capítulo 16, mas sim no final do capítulo 15. Questões secundárias, porque em todas essas situações não há nenhum debate em torno do conteúdo, da literalidade ou da autenticidade do texto, apenas do lugar onde esse texto se encontra. Mas todas essas compreensões, como falei, são secundárias. Mas há uma outra expressão que chama a atenção dos estudiosos da Bíblia nesses versículos, sobretudo no versículo 25, que é a expressão mistério. Na parte final do verso 25, nós encontramos conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Mas que mistério é esse? Se o texto sagrado é a expressão da própria revelação de Deus, por que o texto falaria sobre mistério? Ora, naquilo que há revelado, não há espaço para mistérios, pois o Senhor já revelou. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência, e nós encontramos essa ideia já no versículo 26, no versículo seguinte. Quando a expressão mistério aqui nos dá a ideia do mistério da redenção humana. Redenção humana essa só sendo possível através da obediência, e a obediência pela fé. Em outras partes do texto sagrado, o apóstolo Paulo também faz uso dessa expressão mistério com o mesmo sentido, apontando para a ideia de que esse mistério está relacionado ao mistério da redenção, ao mistério da salvação, quando o ser humano, de livre e espontânea vontade, decide entregar a sua vida a Cristo e assim experimentar da salvação. Vejamos, por exemplo, o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 10 em diante, nós encontramos essa ideia. Essa própria ideia, o apóstolo Paulo já escreve em alguns capítulos anteriores, no capítulo 11, por exemplo, da mesma carta aos Romanos, no versículo 25, nós encontramos também essa expressão. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio endurecimento em parte de Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Ou seja, Cristo veio para os judeus inicialmente, mas esses não o aceitaram como Salvador, e essa mensagem ela é propagada também para os gentios. É sobre esse mistério que o texto sagrado está se referindo. Os mistérios divinos, eles revelam particularmente o desígnio da universalidade da mensagem da salvação, da mensagem do Evangelho. Já lemos o capítulo 11 de Romanos, onde nós encontramos a expressão mistério, mas há outras partes do texto sagrado
principalmente a partir dos próprios escritos de Paulo, que essa expressão também ela é encontrada com esse mesmo sentido. Vejamos Efésios, no capítulo 3, verso 3 e o verso 9. Nos diz assim, verso 3, como pela revelação que me foi manifesto o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, versículo 9 do capítulo 3 da carta aos Efésios, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ainda em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, nós encontramos a expressão, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, através de Jesus Cristo, a redenção humana. Portanto, o mistério que o apóstolo Paulo aqui está se referindo diz respeito à redenção humana, que só pode acontecer através da obediência pela fé. E é sobre esse tema que nós queremos falar nesta manhã. Obedientes pela fé. É sempre desafiador pensar no tema da obediência em dias quando a liberdade ela é confundida com libertinagem. É sempre desafiador pensar no tema da obediência quando a minha noção de direito não está relacionada à minha ideia de dever. Ou até mesmo em situações em que se prega que um hedonismo sem limites, irresponsável, ele faz parte da vida quando nós devemos buscar o prazer pessoal sem levar em consideração as consequências dos nossos atos na busca por esse prazer. Mas é diante desse cenário que precisamos pensar e falar sobre a obediência. Apesar de encontrarmos na Bíblia apenas 20 ocorrências da expressão traduzida por obediência, esse ensinamento está presente em todo o texto sagrado, através de ações, através de atitudes, através das várias experiências do povo de Deus, onde não necessariamente há o registro da palavra obediência, mas há o registro de atitudes, de ações, de testemunho dos servos de Deus. Já desde Gênesis, no capítulo 3, quando nós encontramos a queda do homem, nós verificamos ali a ideia da obediência que é quebrada, trazendo consequências sobre a humanidade. Na pastoral de hoje, quando fiz referência à oferta oferecida por Caim e Abel, também está ali contida a ideia da obediência, como sendo a obediência a causa em que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Mas como o apóstolo Paulo trata esse tema, o tema da obediência, na doxologia da carta aos Romanos? Nós queremos apresentar, pelo menos, 3 verdades em que a obediência, ou a ideia da obediência pela fé, está presente nesse texto. A primeira delas é a ideia de que a obediência, ela só é possível através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Versículo 26 do texto que lemos nos dá essa ideia, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele escolhe o termo Escrituras proféticas no lugar da expressão Escrituras sagradas. Um primeiro olhar sobre esse termo pode trazer a ideia de que o apóstolo Paulo esteja se referindo especificamente à parte do cânon do Antigo Testamento que diz respeito aos livros proféticos, conhecidos como os Neviim, dentro do cânon judaico. Mas eu penso que o escritor bíblico ele tem uma proposta bem mais ampla. E sim, não no sentido do lugar dos escritos proféticos, mas com a ideia do lugar onde Cristo ele é pregado e anunciado de forma profética. Dessa forma, nós encontramos em todo o texto sagrado a ideia
de que a obediência só é possível através do conhecimento das Escrituras. Não apenas nos livros proféticos. Por isso aqui esse termo, Escrituras proféticas, ela substitui e assume o mesmo sentido, a mesma ideia de Escrituras sagradas. Porque ambos apontam para a mensagem e a pregação de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz isso no versículo 25, para vos confirmar que segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Todo o texto sagrado aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, texto tão conhecido nosso, nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem falado através do seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Todo o texto sagrado aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Todo o texto sagrado aponta para a redenção humana através do Filho de Deus. Todo o texto sagrado aponta para a ideia da obediência à pessoa de Jesus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, pois somente dessa forma é que teremos condições de ser obedientes à sua vontade. Em certa ocasião, Jesus Cristo foi indagado por um grupo de religiosos da sua época. Os irmãos conhecem a história. Esse grupo, conhecido como os saduceus, que entre as suas principais marcas tinha o fato deles não crerem na ressurreição. Nós encontramos esse episódio registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versos 23 ao 33. E aqueles religiosos, ao indagar Jesus a respeito de um certo episódio, conhecedores da lei, eles trazem o registro e o relato de uma lei da época conhecida como a lei do levirato, comumente chamado da lei do cunhado. Significava que quando uma mulher casada e o seu marido falecia, e se ele não tivesse deixado filhos, ela seria recebida pelo irmão do seu marido falecido, para que pudesse ali lhe dar um filho e perpetuar o nome do seu esposo falecido. A lei do levirato. Os saduceus conheciam bem essa lei. E ali eles procuraram a Jesus e começaram a contar uma história de uma mulher, falando que essa mulher tinha tido um primeiro marido, e esse marido não tinha lhe dado um filho, e ele faleceu, e depois ela casou-se com o segundo marido, também esse não lhe deu um filho, e ele faleceu, e assim sucessivamente até o sétimo marido. Casou-se com 7 irmãos e nenhum deles lhe deu um filho. Dentro do contexto da lei do levirato, e ali os saduceus perguntaram a Jesus: e na vida eterna, com quem essa mulher estará casada, já que ela foi esposa de 7 maridos? E aí Jesus Cristo, conhecendo o seu coração e sabendo que na verdade a sua intenção não era que ele trouxesse luz ou elucidação ou explicação sobre a proposta ou sobre a aplicação daquela lei, mas sim poder ali trazer a ideia daquilo que eles não criam na ressurreição. Aí Jesus responde o seguinte para eles, lá no versículo 29 do capítulo 22. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus amados irmãos, muitas vezes quando nós erramos na vida, é porque ou não conhecemos as Escrituras ou não a colocamos em prática na nossa vida. Pois certamente todas as vezes que observamos de forma obedientes aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, certamente não cairemos em erro. Um livro que temos lido recentemente, um livro do autor Max Lucado, profícuo escritor e autor de obras consagradas, como por exemplo Maravilhosa Graça, certamente vários dos irmãos conhecem e talvez já tenham lido. Num dos seus livros mais recentes, intitulados Dias de Glória, ele nos diz o seguinte: quer dias de glória? E todos nós queremos dias de glória.
Interaja com a Bíblia, diz ele. Medite sobre ela dia e noite. Pense e repense a palavra de Deus. Permita que ela seja o seu guia. Consulte-a quando você tiver perguntas. Faça dela a autoridade suprema em sua vida. Não trace o seu percurso segundo as opiniões de pessoas ou as sugestões da sua cultura, da sua época, mas siga as orientações da palavra de Deus. Eu fiquei pensando nessa expressão, dias de glória, e fui remetido para a história dos reis de Israel. Muitos deles que viveram dias de glória. E ainda, de uma forma mais específica, naquilo que nós encontramos enquanto princípio da obra chamada Obra Historiográfica Deuteronomista. É um nome um pouquinho diferente, mas é tudo aquilo que compreende do livro do Deuteronômio até o livro de 2 Reis. Há uma tese ali central nesse bloco de livros do Antigo Testamento. E a tese é a seguinte: a obediência produz bênção. A desobediência gera maldição. Aqueles reis experimentaram isso na sua vida, na sua história, no meio do seu povo. Todas as vezes que o rei e, consequentemente, o povo era obediente à lei de Moisés, o povo vivia dias de glória. Mas também todas as vezes que o povo andava distante da palavra de Deus, o povo experimentava situações difíceis, situações de cativeiro, situações terríveis dentro da sua história. A partir dessa ideia, nós observamos que todos os reis que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, eles viveram dias de bênçãos, viveram dias de glória. Essa história se repete na vida do povo de Deus. Essa história se repete na vida da igreja do Senhor. Essa história se repete na minha vida. Essa história se repete na vida de cada um de nós. Queremos viver dias de glória? Sejamos obedientes à palavra de Deus. Mas uma segunda verdade que encontramos na doxologia da carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é que a obediência, ela é um ato de fé. A obediência é um ato de fé. Na parte B do versículo 26 do texto que lemos, nós encontramos essa ideia. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência pela fé, entre todas as nações. De forma literal, é o que verificamos que o apóstolo ensina através da sua palavra, através dessa doxologia. E em nossa vida prática, também não é isso que acontece? Será que a obediência em várias circunstâncias da nossa vida, ela não se constitui como um ato de fé diante dos desafios que nós temos? O testemunho bíblico está repleto de exemplos de homens e mulheres que viveram a obediência pela fé. Vejamos alguns desses exemplos. Vamos começar com a história de Abraão. Abraão e seu filho Isaque, registrado lá em Gênesis, no capítulo 22. Todos nós conhecemos a história, é uma história conhecida. Abraão e Sara, sua mulher, foram alvos da promessa de Deus. Deus, quando ali chama Abraão, Gênesis capítulo 12, ele promete a Abraão que da descendência dele sairia uma grande nação. Mas como isso poderia acontecer se a sua mulher Sara era estéril? E aí, no desenrolar da história, nós sabemos que Sara dá à luz a um filho, Isaque. Isaque é o fruto da promessa. É a concretização da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas chega um momento em que Deus lança um desafio para Abraão.
Um desafio que ele só poderia ser obediente àquele desafio através ou por meio de um ato de fé. Lembremos o que diz o versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis. Nos diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O único filho de Abraão, filho da promessa, a quem Abraão ama, agora Deus pede esse filho. Nós conhecemos a história e sabemos que Abraão obedeceu pela fé à ordem de Deus, crendo que no momento certo o Senhor resolveria aquela situação. E no versículo 14 nós encontramos o testemunho de que o Senhor proveu para si o cordeiro. Meus amados irmãos, todas as vezes que somos desafiados por Deus, em situações que, humanamente falando, é impossível de nós darmos um passo à frente, mas quando nós decidimos ser obedientes pela fé, aquilo que aconteceu com Abraão também acontecerá em nossas vidas. O Senhor proverá para si. Quantos de nós teríamos a fé de Abraão? É uma pergunta retórica, não precisamos responder, pois todos nós já sabemos a resposta. Quantos de nós estaríamos dispostos a obedecer numa situação dessa? Mas pensemos em outro exemplo. Vamos agora para as páginas do Novo Testamento. A história também é conhecida, o cenário nos é familiar. Jesus, após realizar vários milagres, e ali curar vários enfermos, expulsar demônios, ele deixa seus discípulos no barco e sai sozinho para orar. Nós encontramos esse registro em Mateus, no capítulo 14, verso 22 ao 32. E Jesus, depois ali de um período longo de oração, ele volta e vai ao encontro dos seus discípulos. Nos diz o texto sagrado, pela quarta vigília da noite, e ali a partir da forma como os romanos contavam o tempo, era por volta das 3 às 6 horas da manhã, 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. E Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Só que Jesus vai de uma forma diferente. Ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E Pedro, ao olhar para aquela situação, como se não acreditasse, e não era difícil de não acreditar naquela situação, naquilo que estava vendo, e Jesus ali diante daquele cenário faz um desafio para Pedro, dele sair do barco e ir ao seu encontro. Que desafio, não? Quantos de nós sairíamos do barco para poder ir andando pelas águas? Pedro foi desafiado a sair de uma situação de segurança para uma situação de instabilidade. E nós, obedeceríamos esse desafio? Pedro foi desafiado a deixar seus amigos, seus parentes, ele tinha irmãos ali entre os discípulos, para ir ao encontro de Jesus. E nós estamos dispostos a deixar tudo para ir ao encontro do nosso Mestre? Pedro, ele foi desafiado a deixar de lado tudo aquilo que ele acreditava, enquanto pescador que era. Que no mar, o lugar seguro é o barco. Era isso que ele acreditava. A sua história de vida, a sua experiência ensinava isso. Ele também acreditava, de forma muito natural, que é impossível uma pessoa andar sobre as águas. Mas ele deixou as suas certezas, deixou as suas convicções, deixou a sua experiência de lado para obedecer pela fé o desafio do Mestre, o desafio que Cristo estava fazendo a ele naquele momento. E nós temos essa coragem de obedecer à voz do nosso Mestre, de deixar todas as coisas e o segui-lo? Deus, ele nos desafia
em cada momento das nossas vidas. Ele coloca desafios na nossa experiência, para que possamos ser testados e provados, se somos realmente obedientes. Mesmo que essa obediência muitas vezes exija de nós um ato de fé, um passo de fé. Mesmo que essa obediência exija de nós decisões que contrariam aquilo que está posto, enquanto aquilo que é verdade ou aquilo que costumeiramente as pessoas fazem ou pensam. Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que esse ato de obediência seja um ato de fé. Todos nós sabemos que estamos vivendo no mês da juventude, onde os batistas brasileiros comemoram no mês da juventude. E permite-me agora fazer um desafio para os jovens. Quando somos jovens, temos muitos sonhos, planos e metas para a nossa vida. Boa parte desses planos gira em torno da questão profissional. Geralmente buscamos uma profissão a partir de alguns critérios que nós selecionamos: satisfação pessoal, retorno financeiro, uma carreira sólida, ou em alguns casos, para seguir a carreira dos pais. Mas Deus muitas vezes, Ele apresenta outros propósitos para a nossa vida, diferente daqueles que nós elegemos. Muitas vezes Deus tem chamado rapazes e moças que já têm um projeto de vida já muito bem estabelecido. Ele tem feito um chamado diferente, tem dado uma vocação diferente, uma vocação ministerial. Tem dado um chamado para que esses jovens possam se deixar gastar com o ministério, entregando suas vidas para o serviço do reino. Talvez alguns dos nossos jovens estejam vivendo esse dilema de ter uma convicção de um chamado a um ministério específico e de, por outro lado, já ter todo um projeto de vida profissional a quem devo obedecer. A obediência pela fé. Se o Senhor lhe vocacionar, meu querido jovem, seja obediente a Deus pela fé. Mas uma terceira e última verdade que queremos destacar nesta manhã é que a consequência da nossa obediência é a glória que é dada ao nome de Jesus Cristo. No versículo 27 nós encontramos essa ideia: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Os irmãos já observaram que quando somos obedientes, todos são abençoados. A obediência produz bênção, nos diz o deuteronomista. Quando um filho ele é obediente, os pais são abençoados. E esse filho também é abençoado, porque certamente ele receberá o favor dos pais, o amor, a atenção. O pai ele é abençoado pelo comportamento obediente do filho. As famílias que estão ao redor daqueles pais, dos filhos, também são abençoados pelo exemplo da obediência. Todos são abençoados quando há obediência. Fomos criados para esse propósito, meus irmãos. Fomos criados para o propósito da obediência, por mais que aí fora se diga diferente desse discurso. Somos chamados para obedecer os pais, obedecer os professores, obedecer às autoridades constituídas em todos os níveis, obedecer os nossos líderes espirituais, aqueles que zelam pela nossa alma, como nos diz o texto sagrado, os nossos pastores. Somos chamados à obediência. Se isso já não bastasse e fosse suficiente por si só, quando nós somos obedientes, nós glorificamos o nome de Deus, através do nosso bom testemunho. Quem aqui já não ouviu a expressão dizendo o seguinte: olha, lá vai um homem de Deus, lá vai uma serva de Deus, se um dia eu for crente, eu quero ser como ele ou como ela. Essa expressão, ela é fruto de uma experiência de obediência, que é vista pelas pessoas. As pessoas percebem, as pessoas veem, todas as vezes que a obediência é uma marca registrada na nossa vida. Lembremos das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 2. Nos diz: vós sois a nossa
carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A nossa vida, meus irmãos, é uma carta aberta onde as pessoas leem e elas querem ver o bom testemunho da obediência. A nossa vida, ela apresenta uma mensagem às pessoas. E qual é a mensagem que nós estamos passando para as pessoas? Mensagens boas ou mensagens ruins? Essa semana tive a oportunidade de me encontrar com uma jovem senhora, que é uma das executivas aqui da área de jornalismo do estado de Pernambuco, tratando sobre algumas questões relacionadas ao culto cívico, da cobertura do nosso culto cívico. E ela me disse uma expressão que me chamou a atenção. Ela me disse: Pastor Ronaldo, notícias ruins nós temos muitas. Precisamos divulgar as notícias boas. E eu fiquei pensando que nós, enquanto cartas de Cristo, precisamos divulgar essas boas notícias. Aliás, isso é evangelho. Evangelho é boas notícias. Evangelho é boas novas. Evangelho é falar daquilo que há de bom na vida. A nossa vida deve existir para transmitir boas notícias. A nossa vida deve existir para transmitir o Evangelho. O Evangelho que são boas novas. O Evangelho que transforma vidas. A mensagem de salvação. Que a nossa vida possa trazer a mensagem, como aquele anjo lá, registrado em Lucas, no capítulo 2, verso 10, falando ali aos pastores no campo, quando diz: eis que vos trago novas de grande alegria. Que a minha vida possa produzir alegria para as pessoas. Que a nossa vida possa produzir alegria para os que estão ao nosso redor. Que a nossa vida possa transmitir a mensagem do Evangelho às pessoas. Mensagem essa que só será possível se formos obedientes. Obedientes pela fé, obedientes porque conhecemos a palavra de Deus e obedientes porque quando assim agirmos estaremos glorificando o nome do Senhor. Que a nossa vida possa produzir alegria no coração de Deus, pois todas as vezes que somos obedientes, todas as vezes que a nossa obediência glorifica o seu nome, estamos cumprindo os seus propósitos em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Cantemos 175 do Inário para o Culto Cristão, do cantor cristão, Cristo bom mestre, eis meu querer. Nós queremos, nesse momento, fazer um desafio aos amigos que estão aqui nesta manhã. Se porventura há alguém em nosso meio que entende que precisa ser obediente à voz de Deus no que diz respeito ao chamado para a salvação. Se alguém que está aqui em nosso meio que ainda não tem essa convicção, mas que entende que esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora, em que pode ser obediente à voz do Senhor, eu pediria que você pudesse fazer um sinal levantando uma das suas mãos, porque nós queremos orar pela sua vida. Se há alguém em nosso meio que entendeu a mensagem, que entendeu a palavra que foi pregada e que tem a necessidade no seu coração de, a partir de agora, a partir desse momento, a partir de hoje, ser alguém obediente à voz de Deus no que diz respeito a reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça um sinal. Nós queremos conhecê-lo nesse instante e nós queremos orar pela sua vida. Esse convite ele também é extensivo a todos aqueles nossos amigos que nos acompanham pelo rádio ou através da internet. Se você sente no seu coração esse desejo, onde você estiver, pode orar ao Senhor, pedir perdão a Ele, entregando a sua vida a Ele, certamente Ele
fará uma grande transformação no seu viver. Há alguém em nosso meio? Faça um sinal, nós queremos orar pela sua vida. Alguém? Vamos continuar louvando ao Senhor com a segunda estrofe deste hino. Nós queremos fazer um segundo desafio e nesse momento é voltado, direcionado para a Igreja do Senhor. Você que já tem um compromisso com Deus, você que já tem andado nessa caminhada cristã, mas por algum motivo sabe, reconhece que tem negociado coisas que são inegociáveis, que muitas vezes não tem seguido a orientação de Deus em questões ou em áreas específicas da sua vida, e que hoje quer dizer para Deus: Senhor, a partir desse momento eu quero ser mais obediente a Ti, eu quero levar a Tua palavra em consideração em todas as minhas decisões. Talvez nos meus negócios eu devo andar mais alinhado com a Tua palavra, talvez na minha vida conjugal, talvez no meu trabalho, enfim. Se você tem essa compreensão, se você reconhece e pensa dessa forma e quer também hoje dizer: Senhor, me ajuda para que eu possa ser mais obediente na minha caminhada cristã, pedir que você também orasse a Deus nesse momento, fazendo desse desafio a sua oração, para que a partir de hoje você possa estar mais próximo de Deus, mais próximo da sua palavra e, sobretudo, que a sua vida possa demonstrar essa obediência. Cantemos a terceira e última estrofe desse hino, todos em pé. Queremos mais uma vez agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que estiveram conosco nesta manhã, neste culto, e estender o convite para logo mais à noite estarmos aqui todos juntos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Como os irmãos já estão informados, teremos 22 batismos de 22 novos membros da nossa igreja, momento de testemunharmos da nossa fé e de convidarmos amigos para serem impactados pela palavra de Deus. O pastor Esdras Gaspar estará trazendo a reflexão da palavra de Deus hoje à noite, que falará sobre a cruz, a mensagem da cruz. Momento oportuno para que possamos trazer nossos visitantes. Vamos agora fazer oração com a bênção dos apóstolos. Logo após ouviremos o pós-lúdio, os pastores ficarão na porta, e logo após a saída dos pastores, os irmãos poderão deixar esse santuário. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em todas as coisas sentimos o teu cuidado e o teu direcionamento. A tua palavra, meu Deus, ela nos desafia a termos uma vida de obediência. Obediência pela fé, obediência à tua palavra, obediência à tua vontade, pois quando assim sermos, certamente daremos bom testemunho do teu nome, e outras vidas serão impactadas e alcançadas por esse testemunho. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais em nossa vida sermos pessoas obedientes, filhos e filhas que levam em consideração aquilo que tu queres para cada um de nós. Que essa mensagem que foi falada, vinda da parte de ti, possa sempre encontrar lugar em nossos corações.
e que agora o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com esta igreja, com todas as igrejas e todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, agora e para todo o sempre. Amém.